DG ABC Entrevista. Oferecimento Gafisa, Augure, Estúdio Voyage, Movesc. Olá, está no ar mais um programa DG ABC Entrevista. Na semana passada foi divulgado a notícia de que a atriz Angelina Jolie retirou as glândulas mamárias por apresentar 87% de chance de desenvolver o câncer de mama. Para esclarecer algumas dúvidas, nós convidamos a mastologista do Centro de Oncologia do ABC, doutora Andréa Cubeiro. E essa é uma realidade que está acontecendo, doutora. Como é que aconteceu esse processo? É natural? Todas as pessoas fazem esse procedimento? Não, não é. Na verdade, assim, são pessoas com risco muito aumentado de um câncer de mama. E essas pessoas, elas são selecionadas, porque elas apresentam possível alteração genética. Então, elas são selecionadas para fazer um teste genético que mostra uma mutação que aumentaria o risco dela de ter um câncer de mama, como foi dito, né, da Angelina Jolie. Isso é um dado estatístico, então, em torno de quem tem essa mutação genética pode ter, ao longo da vida, a chance de 87% a 90% de ter o câncer de mama. Com certeza. E esse procedimento, isso daí vai ser um alerta para que outras mulheres também possam fazer? Eu acredito que não. No meio médico, esse teste ele já existe há algum tempo. E a gente faz uma indicação muito precisa. A gente tem alguns fatores limitantes para selecionar esse teste em função de custo, né, que é um exame muito caro. Ele custa em torno de uns 10 mil reais. Então, não é um exame que você pede na rotina para quem tem um familiar acometido, por exemplo. É um exame que o SUS não paga. E convênio médico? Eu acredito que ainda não estão pagando aqui. Lá, né, fora do Brasil, as seguradoras de saúde, elas arcam já com isso. E como é feito esse exame? É fácil? É exame de sangue, é um exame tranquilo de fazer. E assim, qualquer pessoa pode fazer? Como é que funciona? Se quiser, pode, mas assim, não tem indicação. Porque assim, tem algumas mulheres que pelo histórico familiar ou pelo mesmo histórico pessoal, às vezes a gente já consegue determinar se ela vai ter um risco muito aumentado ou não. Então, em algumas pacientes pré-selecionadas, a gente faz essa indicação. Por exemplo, no caso da Angelina Jolie, ela tinha uma mãe jovem que teve o câncer de mama. E provavelmente, a mãe dela, se eu não me engano, foi com 46 ou 56 anos? 56. 56, mas a gente acredita que esse câncer ele veio um pouquinho antes. Então, essa idade que ela optou por fazer, 37 anos, é uma idade que ainda dá tempo dela se preservar, né? Com certeza, doutora. Uhum. E assim, nesse caso da Angelina Jolie, as pessoas que já têm esse problema genético, os homens também podem fazer ou não? Porque é um exame para detectar históricos genéticos. É isso mesmo? Não. Na verdade, o que a gente mais procura são dois tipos de gene, o BRCA1 e o BRCA2. Ele pode estar mutado, é um gene que todo mundo tem. Se ele está alterado, ele leva ao câncer de mama. Pode levar, né? Mas 90% de chance de desenvolver. Quando você tem o risco para o câncer de mama, você procura este gene. Então, não é um exame assim de triagem que a gente fala, é um exame muito específico. Então, por exemplo, eu tenho uma mãe que teve câncer de mama. Ela teve jovem, tem algumas características. Então, assim, meu risco é aumentado. Pode ser que eu tenha uma chance mesmo. Será que eu tenho a mutação desse gene? Aí, isso a gente considera. Então, eu faço solicitação, teste genético e tal, e aí é feito esse exame em mim. Se eu tiver essa mutação presente, aí sim eu vou me preocupar com as mamas. Aí sim eu vou ver o que nós vamos fazer em vista de um resultado positivo. Certo. Porque no caso da Angelina Jolie, ela optou em fazer a cirurgia. E é garantida essa cirurgia 100% ou ela ainda pode correr o risco de ter o câncer? Não, ela não é 100%. A gente hoje não fala em mastectomia profilática. A gente fala numa mastectomia redutora de risco. Até porque quando você retira a glândula, né, no caso que ela tirou a glândula, então é feita uma incisão na pele, onde não se retira toda a pele. Você tira o conteúdo, o recheio da mama. Mas ainda assim sobra em torno de 5 a 10% de glândula mamária. Então existe a chance de ter a doença nesse tecido restante.
Então, ela é uma redutora de risco. Então, existe ainda o risco, mas é muito menor. Né? Muito menor. No caso, acho que da Angelina Jolie foi 5%, mais ou menos. Isso é a média mesmo. Que você, isso. quando faz esse tipo de cirurgia, você sai de um risco em torno de 85%, 90% para 5% a 10%. E existe algum caso aqui no ABC que já tenha feito isso, que já tenha feito o exame? Então, eu trabalho tanto na rede pública quanto na rede privada. Na rede pública, a gente não tem esse exame. Em alguns, a gente acaba fazendo quando a gente sabe que assim, é uma história familiar muito forte. Por exemplo, uma família inteira, que a mãe teve, 3 irmãs tiveram. Então, nós já fizemos isso no serviço público, mas sem o teste. Porque a chance era muito grande, isso com consentimento da paciente. Porque assim, a chance dela ter era realmente muito significante. E ela provavelmente era uma mulher com essa mutação. No consultório eu nunca tive necessidade nem indicação de solicitar o teste. Certo. Talvez seja também por causa do custo desse exame, Sim, né, que é um custo bem elevado. Com certeza. Olha, doutora, eu quero agradecer aqui as informações, a sua presença, por ter esclarecido essas dúvidas no nosso programa. Obrigada a você. E só para concluir, eu acho assim, esse teste genético, ele tem indicação muito precisa. Não é ele que vai evitar ninguém de ter o câncer de mama. Os exames ainda continuam sendo importantes. A mamografia, exame de ultrassom e o exame clínico. Que esse eu acho que também é o principal antes de fazer o exame. Perfeito. Olha, muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a você. E você já sabe, nós estamos em todas as mídias sociais, Facebook, YouTube, e o nosso e-mail é o dgabctv@dgabc.com.br. Até o próximo programa.